Pastora Mariana? Voltou? Pastora, a pastora pode habilitar para eu projetar aqui a minha tela? Que eu preparei um slide para ficar mais legal, assim, tem umas imagens. Calma aí. Calma, deixa eu... caiu tudo aqui. Está desabilitado. Eu não sei nem onde parou o negócio. A senhora leu tudo? Já li. Tá. Já li o capítulo todo. Porque aqui eu não vi nada, caiu tudo, tive que reiniciar tudo. Aí, eu falei, acho que a pastora deve ter caído mesmo. Aí, foi grande. Se a pastora puder habilitar... Eu já habilitei. Aí, ótimo, ótimo. Então, agora eu vou projetar os slides. Isso. Aí, conseguem ver? Perfeitamente. Perfeitamente, ótimo. Então, vamos lá. Isso. Então, a gente leu, né, aqui o capítulo, e eu disse que esse capítulo ele tem muitos ensinamentos para nos trazer. A princípio, aqui nós já vemos, né, a parceria, a comunhão que tinha entre a família, entre o sogro, né, e o genro. E quando Moisés, né, fica sabendo que seu sogro está chegando, ele não fica esperando dentro da sua tenda. Ele sai ao encontro do seu sogro. E aqui diz que ele inclina-se e beija o seu sogro, indagando pelo seu bem-estar. Porque esse ato de se curvar, de beijar, colocar o sogro dele em uma posição elevada, dizendo, aqui, né, eu te exalto, eu agradeço a sua presença. Então, a receptividade mostra a receptividade de Moisés para com o seu sogro. E também, né, o amor que eles têm um para com o outro, porque ele se inclina e ele beija o seu sogro, depois ele pede para que ele entre na sua tenda. E depois, nós vemos aqui a confiança no versículo 8. A confiança que Moisés tem no seu sogro, porque ele vai e conta tudo que Deus falou para ele, tudo que Deus tinha feito para com a vida dele, com o povo no qual estava ali com ele. E aí ele tem essa confiança em confidenciar tudo que o Senhor tinha falado para ele ao seu sogro. E nós vemos também no próximo versículo, versículo 9, aonde Jetro se alegra com as conquistas de Moisés. Porque amigo verdadeiro é aquele que sabe se alegrar, que se alegra com as suas conquistas, que se alegra quando você está bem, que se alegra juntamente contigo. E nós vemos aqui. E olha que interessante que nós temos algumas coisas que eu fui pesquisar e que nós podemos ver nessa palavra maravilhosa. Moisés, ele chega na família, né, de Jetro de uma maneira bem interessante, né? Quando até esses dias eu estava ministrando, né, sobre essa passagem de Moisés, da vida de Moisés, os três marcos, né, que a vida de Moisés teve, que ele nasce, ele vai para o palácio, lá no palácio ele é criado como um príncipe, então ele estuda, ele aprende a cultura egípcia, então ele expande o seu intelecto. Depois Deus manda ele para o deserto, para quê? Para expandir a dependência de Deus, porque ele já tinha entendimento. Depois ele vai para começar a andar com Deus no deserto. E ali acaba acontecendo aquele episódio onde ele vê uma agressão, ele acaba matando aquele egípcio em terra e acha que ninguém viu. E aí quando, né, a Faraó fica sabendo, ele foge, né, para ele não ser morto. E ele vai se esconder numa cidadezinha chamada Midian. E sentado junto ao poço, ele jamais poderia imaginar o que estava por vir, o que estava para acontecer. E ele se esbarra com uma situação onde algumas moças vão ao poço tirar água para dar ao rebanho do seu pai, e alguns pastores chegam lá e impedem essas moças de fazer o serviço delas.
ele vai e as defende. E quando ele faz isso, mal sabe ele, né, que Deus está abrindo uma porta para ele, que Deus está preparando um novo lar para ele, e que Deus ia dar a ele uma família e um sogro abençoado, como conta aqui, né, depois no capítulo 18. E nós vemos que ele fez aquilo sem nenhuma segunda intenção. Ele tinha apenas o desejo de ajudar, porque ele viu algo acontecendo na frente dele, ele não podia ficar quieto, ver uma injustiça acontecendo na sua frente. Então ele vai, defende as moças, e elas chegam em casa contando isso para o seu pai, né? E aí o sogro de Moisés, né, o Jetro, ele tinha 7 filhas. E o significado da palavra Jetro, né, quer dizer excelência, abundância, uma pessoa que Deus coloca em abundância, em superioridade. E também nós temos em Êxodo 2, capítulo 2, versículo 16 ao 18, um segundo significado do nome, que é Reuel, que quer dizer amigo de Deus. Então, Jetro era uma pessoa especial que Deus já tinha preparado para colocar na vida de Moisés, para estar ajudando, aconselhando. A gente diz que foi a primeira consultoria, né, de que se tem notícia, está na Bíblia, que foi quando Jetro aconselha o seu genro, né, sobre a forma de conduzir o povo. Pastora, a senhora falou sobre a receptividade, né, de Moisés com Jetro. A gente pode afirmar que a forma como nós honramos uma geração passada, ela vai dizer muito de quem nós vamos ser nessa geração. Exatamente. Porque exatamente. Jetro, ele era um homem de idade, ele era um sacerdote, ele era um homem honrado. E Moisés, a Bíblia frisa isso, né? Honra o sogro, né? E uma coisa que a senhora levantou em questão, a receptividade. A forma que nós honramos, cuidamos, a forma que nós nos envolvemos e nos relacionamos é que vai dizer realmente, né, quem nós vamos ser nessa geração. Então, você tem que plantar onde? Na geração passada. Exatamente. E ele aprendeu essa receptividade, né, durante os 40 anos que ele conviveu ali com seu sogro, sendo pastor das ovelhas. Ele aprendeu muita coisa com Jetro, inclusive isso, porque lá no Egito ele teve educação, ele teve instrução acadêmica, pode-se dizer, né? Até esses dias a pastora Thalita Pereira, ela ministrou, né, sobre essa história de Moisés, e ela fala que ele estudou em Harvard da época, né? Então, estudar no Egito era como se ele estivesse estudando administração em Harvard, né? Era a melhor faculdade que ele poderia ter feito. E ele realmente, ele teve instrução, mas até pelos relatos e até pela novela que a gente vê, né, passando aí, a novela Gênesis, o povo egípcio não era um povo muito receptivo. Eles tinham, sim, sabedoria, tinham instrução, mas eles eram soberbos. E Moisés, ele aprendeu com o seu sogro algumas coisas que ele não tinha aprendido lá no Egito, inclusive isso. Né? Inclusive o respeito, a honra, a receptividade, sim, né? Jetro, ele era um midianita. E olha que interessante, né? Em Gênesis 25, do 1 ao 6, né, conta, né, a passagem onde Abraão, né, após a morte de Sara, ele se casa novamente com Quetura. E aí, desse relacionamento nascem alguns filhos, e dentre esses filhos, Midian. Né? E também em Êxodo 18, a palavra enfatiza várias vezes que Jetro era um sacerdote. Ele era uma pessoa que tinha experiência, ele era amado por Deus, e ele tinha experiência, vivências, e ele podia ensinar muito. Não só a Moisés, mas como a uma geração. E mais para frente, né, nos próximos slides, vocês vão ver, né, o essencial dessa história. Porque Moisés era um líder,
Sim, ele era um líder, mas ele precisava de experiência, ele precisava de um conselho, ele precisava aprender com uma pessoa que já tinha uma bagagem, né, que era o seu sogro. Então, pastora, já que está falando de liderança, o líder nasce pronto ou se constrói? Nós temos as duas coisas, né? Existe aquele que já tem a habilidade desenvolvida, que no caso Moisés, como ele estudou, como ele também foi colocado por Deus à frente, né, desse povo, ele já tinha expertise, né? A gente fala, ele já tinha habilidades, mas você consegue construir também. Claro que você precisa, né, pedir para Deus, para que Ele possa dar para você essa unção, porque existem muitas ferramentas. Se a gente fosse falar aqui de gestão de pessoas, de liderança, nós ficaríamos aqui no mínimo até amanhã cedo, falando de uma série de ferramentas. Porém, né, dessas ferramentas, de nada adiantaria se você não tiver a unção de Deus, se você não tiver a sabedoria do alto. Então, a liderança a gente aprende, sim, existem muitas ferramentas, mas a gente precisa daquilo que Deus nos dá. Então, Ele coloca em nós características, por isso que existem pessoas que têm uma facilidade muito grande de liderar, né? E a gente vê aí Moisés sendo um líder, né, de uma geração. E em toda essa história, alguns fatos chamaram a atenção. Né? A filha de Jetro, no qual Moisés casou, né, chamava Zípora, ou também Séfora, em algumas versões, e significa pássaro. Esse nome significa pássaro. E depois, né, da união de Moisés e Zípora, nasce Gerson. E olha que interessante, quando ele vai dar o nome ao seu filho, ele se acha estrangeiro na terra de Midian, porque ele acha que a terra dele é o Egito. Então ele dá esse nome, Gerson, que significa peregrino, estrangeiro. E depois, mais para frente, Deus concede um segundo filho, que chama-se Eliezer. E neste momento ele coloca o nome de Eliezer, por quê? Porque ele recebeu o auxílio de Deus, socorro de Deus. Neste momento da vida dele, ele vai e recebe o seu sogro, né? O conselho de Jetro, a administração do povo. E é aqui que eu quero colocar alguns pontos extremamente importantes para mim e para a sua vida, que nós aprendemos aqui com essa passagem. Eu disse para vocês que no versículo 5, Jetro nos ensina sobre parceria. No versículo 6 e 7, sobre receptividade, sobre bom relacionamento, sobre a amizade verdadeira. No versículo 8, nós falamos sobre confiança. No versículo 9, nós falamos sobre amizade. No versículo 10 e 11, a gente pode ver que Jetro se alegra com a conquista de Moisés e ele agradece a Deus oferecendo um sacrifício, um holocausto, e ele convida, né, todos os outros anciãos. Gratidão e reconhecimento. Antes de nós entrarmos nos critérios que Deus colocou essa sabedoria na vida de Jetro para passar para Moisés, o que ele enxergou? Primeiro, vamos nos alegrar, vamos nos render, vamos ser gratos a Deus pelo que já foi, que Deus fez para conosco nas nossas vidas, na vida do povo de Israel. E depois, logo a mais à frente, no versículo 13, diz assim: no dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. Olha que interessante, Moisés tinha recebido a visita do seu sogro, a sua esposa e os seus filhos, que não estavam com ele naquele acampamento, naquele momento. Ele poderia falar para o povo, né? Hoje eu não vou atender porque eu estou com a minha família, faz tempo que eu não os vejo, eu quero conversar mais com eles, eu quero aproveitar a companhia deles, mas não.
Moisés era uma pessoa extremamente compromissada com aquilo que Deus tinha colocado na mão dele. Então, no dia seguinte, mesmo com a visita do seu sogro, ele vai e vai fazer o seu trabalho, vai começar a julgar o povo. E é aqui que nós começamos a ver as teorias da administração, né, sendo implantadas. Jetro vai e começa a observar como que Moisés estava trabalhando, o que ele estava fazendo. Na administração, a gente chama isso de análise SWOT, que é uma análise onde a gente olha para o lado positivo e negativo das coisas. O que eu tenho de bom? O que eu faço de bom? E o que eu tenho de ruim que eu preciso melhorar? Onde que eu estou errando? Quais são as minhas potencialidades e quais são as minhas fraquezas? Foi exatamente isso que Jetro fez com Moisés. Ele começou a observar Moisés e ver o que ele tinha de bom, mas também aonde ele estava errando. Ele tinha uma visão sistêmica. E aí ele começa a observar, e com a sua experiência, né, com a sabedoria que Deus tinha dado a ele, ele chega para Moisés e ele vai dar um conselho para Moisés. E ele diz: Moisés, no versículo 17, não é bom o que você está fazendo. Você está se sobrecarregando, Moisés. Você é um só para atender todo esse povo, Moisés. O povo tem que ficar aí o dia inteiro esperando na fila para ser atendido por você. Isso não vai dar certo. Você não vai ter tempo para a sua família. Você não vai ter tempo para as outras coisas. Você não vai ter tempo de viver. Você vai viver só para o trabalho, Moisés. Isso não está certo. E é aí que começa a visão de Jetro sendo ali passada para Moisés, aonde ele começa a dizer, sem dúvida, se você continuar fazendo isso, no versículo 18, você desfalecerá, tanto tu como o povo que está contigo. Pois isto é pesado demais para ti, tu só não podes fazer sozinho. Ele começa a ensinar para Moisés o princípio da liderança, um princípio que na administração a gente chama de empowerment, que é empoderamento, que é delegar funções para as pessoas. Ele sozinho ele não ia dar conta daquele povo. E se de repente algum dia ele amanhecesse doente, ele não poderia atender aquele povo. Ele não daria conta de fazer tudo sozinho. E ele precisava de ajudadores, ele precisava de líderes discípulos. Jesus, quando ele esteve na terra, ele fez discípulos. E Moisés precisava disso. Ele precisava aprender que Deus tinha um chamado com ele. Sim, Deus tinha um propósito muito grande com ele. Mas sozinho ele não alcançaria. Ele não daria conta, ele precisava de discípulos, ele precisava de pessoas, de ajudadores, para estar caminhando com ele na mesma visão. E aí que Jetro, no versículo 19, diz para ele: ouve, pois, as minhas palavras e eu te aconselharei. E Deus seja contigo. Representa ao povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Deixa eu passar aqui mais para frente, um pouquinho, que eu já vou falar sobre esse versículo. Então, primeiro, né, a unção e o chamado são qualidades indispensáveis para um líder, mas a capacidade de ouvir e aprender são imprescindíveis para o avanço ministerial. As pessoas podem ter até o chamado, podem ser líderes natos, mas eles precisam ter a humildade para ouvir e atender a um conselho, que foi o que Moisés fez. Pastora, tem uma pergunta aqui, ó. Administração é um dom ou uma aprendizagem? Pode falar. Pode ir fazendo. Eu não estou vendo o chat, porque como eu estou projetando, quando vocês quiserem perguntar, pode ligar o microfone, tá? Porque eu não estou vendo o chat, eu não consigo ler. Tá. Administração é um dom ou uma aprendizagem? A administração é um aprendizado. Então, toda pessoa ela pode ter essa qualidade, ela pode ser um administrador. Ela precisa receber
essa sabedoria do alto de Deus. Porque na nossa vida, nós temos o primeiro empreendimento nosso, a nossa casa, o nosso lar. Nós precisamos aprender a administrar o nosso lar, o nosso relacionamento, os nossos filhos, a nossa vida, o nosso tempo, né? Vocês viram aqui, Moisés estava trabalhando demais, ele não tinha tempo nem para a sua família. No entanto, o sogro teve que cuidar da esposa e dos filhos de Moisés, porque ele estava muito ocupado. Então, aprender a administrar o tempo, as finanças, os liderados, né? Moisés, ele teve que aprender essas coisas. Ele estudou na melhor escola, na Harvard da época, mas coisas da prática ele aprendeu ali, no meio do deserto, e depois com os conselhos do seu sogro. Porque ele era um líder, sim, mas ele tinha que aprender como liderar, como administrar essas pessoas, como administrar esse povo, como administrar o seu tempo, como administrar as funções. Ele era um só, ele não dava conta de fazer tudo sozinho. Ele precisava repartir responsabilidades, e aí que tem as pessoas têm um sério problema. Muita gente tem muita dificuldade em delegar, porque as pessoas acham que delegando ela vai perder espaço, ela vai ser esquecida, ela vai ser colocada de lado, o outro pode ser melhor que você. E aí as pessoas têm medo de delegar, as pessoas têm medo de serem esquecidas, de a pessoa entrar no lugar dela ser melhor que ela. E a gente vê isso acontecendo, as pessoas acabam se sobrecarregando por conta disso, porque não aprenderam essa ferramenta administrativa, né, que na administração a gente chama de empowerment, mas que é pura e simplesmente delegar tarefas, cada um fazer aquilo que lhe foi chamado para fazer, né? Por isso que na casa do Senhor existem os ministérios. Por isso que na casa do Senhor, né, existe ali o ministério infantil, o ministério de louvor, o ministério de intercessão, o ministério de jovens, o ministério de mulheres, o ministério de homens. Por isso que é repartido, porque o pastor sozinho ele não dá conta. Ele não pode fazer tudo ao mesmo tempo, tudo sozinho, porque vai chegar uma hora que ele vai se cansar, que ele vai adoecer, e aí ele não vai mais conseguir. Junto, né? O povo adoece junto. Como Jesus falou para Moisés, o povo vai adoecer junto com você. Porque o líder que está arrebentado, ele não tem condição física, emocional, psicológica e espiritual para crescer, para trazer novidade, para trazer... É por isso que nós, que somos líderes, a gente tem que ter uma mente aberta e uma mente flexível a mudanças. Porque vai ser necessário, em algum ponto da nossa vida, ter alguém. Eu aprendi isso na prática. O bom líder, ele faz outras pessoas, ele desperta no outro algo de bom, algo que ele mesmo não vê. Porque se for só a gente, se for só eu pregando, se for só eu... Se eu morrer, aí acabou o ministério? Não, nós temos que ter outras pessoas, temos que levantar pessoas, nós temos que olhar para as pessoas e ver potencial nelas para quê? Para despertar elas. Por mais que seja um tempo onde, eu não sei como que é em Mesópolis, né, pastora, mas aqui na nossa região nós temos uma realidade que as pessoas não querem fazer nada, as pessoas querem o pronto. Né? Eu vou para a igreja, levanto minhas mãos, o milagre desce pronto. E não é igualzinho. E não é isso. Então, está em nós despertar nas pessoas a vontade de fazer, a disponibilidade, a prontidão, o talento. É nós que vamos despertar. Exatamente. Então, a gente precisa, né, fazer liderados. O líder precisa, né, despertar essa vontade nos liderados, né, fazer discípulos, como Jesus fez. Né? Jesus veio, ensinou, né? Ele passou como que as coisas deveriam ser, ensinou e depois, né, os discípulos saíram cada um para um lado para fazer a obra. Então Jesus, ele não segurou só para si, ele repartiu entre os discípulos, ele ensinou como deveria ser feito e eles obedeceram, eles receberam o chamado e eles foram.
E o mais interessante, né, pastora Mariana? Todos os discípulos, né, os que foram chamados, geralmente, quando Deus chama, ele chama quem está ocupado. Ele Eu não já chama falei isso desocupado. aqui. Deus não chama a gente desocupada. Quanto mais Não chama ocupado, quanto desocupado. mais envolvido você tiver, vai ser você que Deus vai usar. Quando ele chegou na vida de Exatamente. Pedro, ele falou assim, Pedro, como está o barco? Está pescando, trabalhei a noite inteira, não pesquei nada, então pesca de novo. O barco encheu, agora você larga tudo e vem. E vão, e vem. Exatamente. E às vezes até falo isso, né, para o meu esposo, nossa, mas tudo nós, não sei o quê. A gente está sobrecarregado, tem muita, né, a gente está muito ocupado, mas é dessas pessoas que Deus gosta, né? Deus quer ocupados mesmo, porque aquele que se ocupa, aquele que tem compromisso com as coisas, é desse que Deus quer, porque sabe que tudo que ele colocar na mão desse filho, né, dessa pessoa, ele vai fazer, ele vai desenvolver. Então, e ele te dá porque ele sabe que você vai dar conta. Ele te conhece, ele te criou, ele te formou, ele conhece o seu potencial. Né? Então, quando o Jetro fala isso aqui para Moisés, né, que sem dúvida você vai desfalecer e você vai ficar doente, o povo também vai adoecer junto. Ele estava tentando abrir os olhos de Moisés. Moisés, ó, cuidado, é muito perigoso isso que você está fazendo. Né? Até Jesus, quando esteve aqui, fez discípulos. Você também precisa fazer discípulos. Então, Moisés, ele tinha um chamado, ele tinha uma boa vontade, ele era compromissado. Mas Jetro, ele era experiente, ele tinha sabedoria. E ele enxerga em Moisés e ele abre os olhos de Moisés porque ele amava o seu genro. Então, a visão de Jetro, ela é descentralizadora. Moisés era um homem responsável, mas só que se ele continuasse agindo sem o auxílio, né, de uma pessoa mais velha, mais experiente, ele iria sucumbir, como está escrito aqui, né, no versículo 18. E também ele levaria consigo os seus seguidores. Moisés, ele foi observado pelo seu sogro e o sogro dele notou a ineficiência do trabalho dele. Muitas vezes, Moisés, ele era trabalhador, ele era compromissado, e mesmo assim, fazendo o máximo que ele poderia, ele estava sendo ineficiente. Então, reconhecer quando você está sendo ineficiente, administrativamente falando, né, quando a gente fala ali sobre empresas, enxergar ali o ponto fraco, né, dessa análise SWOT que eu disse para vocês, é extremamente importante. Muita gente, às vezes, fica tentando, como a gente diz no linguajar popular, né, sentar em cima do rabo, assim, onde tá o defeito, para ninguém ver, mas não. E não é vergonha. Né? A ineficiência, no caso aqui de Moisés, ele estava fazendo o máximo dele, ele estava achando que ele estava fazendo o melhor, mas uma pessoa experiente o observou, enxergou o que estava errado e o melhor, o aconselhou a como fazer certo. Então, Moisés, ele teve essa percepção, né, de ouvir o conselho do seu sogro e reconhecer o seu erro, a sua ineficiência. Porque muitas vezes o orgulho, né, pastora, ele nos impede de acatarmos os conselhos dos mais velhos, dos mais experientes, dos mais sábios. O orgulho muitas vezes nos impede, ele é uma grande pedra que vai fazer com que nós tropecemos. Porque se nós não quisermos enxergar o nosso erro, certamente cairemos. O líder que não aceita a ineficiência, vamos supor, Moisés, ele é corrigido ali no momento, mas não aceita a visão de Jetro. O que poderia acontecer com ele, pastora? Porque às vezes as pessoas não aceitam a correção de alguém, de alguém que é maior, ou de alguém com uma visão expandida, porque o administrador Jetro, no caso que a gente está falando, a visão dele não era reta, ele tinha uma visão panorâmica de tudo. Ele estava vendo a longo prazo. E, às vezes, um cabeça, uma pessoa que tem uma visão maior, vai te corrigir e falar, assim não está dando certo. A gente quer turrão, não aceita ceder. Qual que é o perigo disso?
O orgulho, ele te faz tropeçar no seu próprio erro. Se Moisés não tivesse ouvido o conselho daqui do seu sogro, né, administrativamente falando, ia acontecer igual a gente está vendo nos dias de hoje. Muitas pessoas doentes, e não só fisicamente, porque o físico é um psicossomático, né? A pessoa vai ficando ansiosa, vai ficando, não consegue dormir, e vai começando a ter alguns sintomas, algumas doenças que vão se somando. Quando vai ver, a pessoa está com depressão, a pessoa está com crise de pânico, a pessoa está com problemas, né, gravíssimos de saúde. Por quê? Porque ela quis ser forte, ela quis aguentar tudo sozinha, pelo orgulho de não soltar a mão, de medo de perder o poder e ser substituído. Nós temos que saber que nós não somos insubstituíveis. Sempre vai haver alguém que vai fazer o trabalho, às vezes melhor do que você. Mas existe um propósito. Deus queria Moisés ali, à frente do povo. Ele não queria o José, o Jacó, o Davi. Ele escolheu Moisés. Então, ele não precisava temer perder o poder. Ele não precisava temer. Então, ouvir o conselho de um sábio e reconhecer o seu erro é o ponto fundamental para o sucesso de qualquer pessoa, seja ele um liderado, seja ele um pastor, um líder de um ministério, um empresário, em todas as áreas da nossa vida. Nós temos que, né, deixar o orgulho, né, porque a palavra fala que o orgulhoso, né, não tem parte com Deus, deixar o orgulho de lado, reconhecer o erro e resolver. Então, aqui o sogro de Moisés, ele não só reconheceu o erro, mas ele deu a solução. Hoje em dia nós estamos assim, vendo muitas pessoas que apontam, né? Isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado, aquilo ali está errado. Mas eles não vêm com a solução. Então, aqui, tanto era de Deus, tanto era, o conselho era sábio, que ele já veio com a solução pronta. Moisés, olha aqui, se você fizer isso, vai dar certo. Então, a gente vê aqui, né, que Jetro começa dizendo para Moisés como fazer. Então, primeira coisa, né, ensina o povo a lei, ensina a eles o que é a lei, conhecer a lei e andar conforme a lei. Então, conhecer essa cartilha divina, ou seja, né, a palavra do Senhor. Então, o alicerce que trazia suporte e crescimento ao povo e uma liderança de sucesso para Moisés, e até hoje, né, nos dias de hoje, baseia-se no conhecimento da palavra de Deus. Todas as respostas para todas as perguntas, para todos os problemas que existem, está aqui. Então, o povo perece por falta de conhecimento. Então, Jetro já deu um primeiro start aqui para Moisés. Ensina eles, padroniza a informação, a lei, todo mundo tem que seguir isso daqui. Com isso, você já vai diminuir um grande percentual de problemas. As pessoas não vão ter mais que chegar até você para resolver as questões, porque já está escrito. Ele sabe o que é certo e ele sabe o que é errado. Então, instrução à palavra, à luz da palavra, foi o primeiro conselho, o primeiro direcionamento de Jetro para com a vida de Moisés. E que, né, a gente segue até hoje, que nós precisamos aplicar isso na nossa vida. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Se nós estamos andando nas trevas, na escuridão, é porque nós não estamos abrindo a palavra, porque nós não estamos, né, ouvindo a voz de Deus. Esses dias eu li uma frase: você quer ouvir a voz de Deus? Abre a Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus em voz alta? Leia a Bíblia em voz alta, porque Deus está falando contigo. Então, a palavra, ela é instrução, ela é luz. E aquele povo precisava disso. Precisava, não de uma pessoa somente para ficar instruindo, mas eles precisavam de um direcionamento por meio da lei, né? A lei de Moisés. Depois, né, ele começa a trazer aqui alguns requisitos
que a gente vê aqui a partir do versículo 21. Então, homens de qualidade para liderar. Ele diz assim, né? Procura dentre o povo, primeiro, homens capazes. Segundo, homens tementes a Deus. Terceiro, homens de verdade. Quarto, homens que aborreçam a avareza. Estes homens não poderiam ser qualquer pessoa. Não poderiam ser, eu acho que esse daqui ele tem um grande potencial. Não, não é isso. Deus queria homens de qualidade divina, né? Tementes a Deus, conhecedores da palavra. Eles desempenhariam funções de julgar, de ensinar de acordo com as instruções de Moisés. Então, não podia ser qualquer pessoa. Esses homens teriam que ter temor do Senhor. Eles teriam que temer a Deus e não ser qualquer pessoa. Não podia ser porque esse é bonitinho, porque esse é meu parente, porque esse é não sei o quê. Não. Assim também, na administração, né, a gente fala, existe uma lei lá, né, que é chamada de Lei da Burocracia, de Max Weber, e fala sobre meritocracia. Né? As pessoas estarem nos cargos, estarem naquele lugar por meritocracia, por merecerem. E no reino, né, você está num determinado posto, não é talvez porque você mereça, mas sim porque Deus enxergou em você potencial, enxergou em você ali um vaso pronto para ele usar. Então, não era qualquer pessoa. Então, primeira instrução, ensina o povo a lei. Segunda instrução, escolhe pessoas que tenham esses requisitos. Então, deixa eu voltar aqui que eu tinha colocado antes. Aqui, né? O conselho de Jetro, a administração do povo segundo esses critérios. Não era de qualquer jeito, tinha que ser com esses critérios. Homens capazes, homens tementes a Deus, homens de verdade e homens que odeiem a avareza. Esse homens de verdade aqui, o que você acha, pastora Mariana? O que quer dizer essa palavra, homens de verdade? Eu acredito que sejam homens firmes na palavra, né? No sim, sim, no não, não. Porque um bom líder, ele tem que ter palavra. A senhora estava falando sobre a questão de um cargo, né, por mérito. Não, nós não temos mérito realmente, mas nós temos que enxergar que cada um de nós temos um cargo funcional na igreja, operacional, nós somos confiados por Deus. Por Deus, E propósito. se Deus confiou em nós, como que nós vamos abrir mão daquilo que Deus confiou e falar assim, eu não vou fazer? Porque a gente está falando o quê? Qual que é a resposta que nós estamos dando para o mundo espiritual? Deus errou na escolha. Exatamente. E Deus não erra. Deus não erra na escolha. Então, Ele sabe daquilo que eu e você somos capazes. Por isso que os desafios, que às vezes, por maiores que sejam na nossa vida, o Senhor sabe o que eu e você é capaz de enfrentar. A muralha vem do tamanho do Josué. Exatamente. Aqui, ó, primeiro item, homens capazes, porque nós somos incapazes, mas Deus não escolhe capacitados, Ele capacita aqueles que Ele escolheu. Né? O mérito não é nosso, é dele, a força não é nossa, vem dele, a sabedoria não é nossa, vem dele. Nós não temos nada, nós somos apenas instrumentos. Né? Então, como você disse muito sabiamente, de que ele escolheu, então não é ao homem que você deve se reportar, se ele te escolheu, se ele te colocou ali, né, você deve isso a ele, né? A gente brinca aqui assim, às vezes, alguma pessoa, né, algum irmão, eu não aguento mais esse ministério, eu tô cansado, eu vou entregar. Aí o pastor fala assim, não é para mim que você tem que entregar, não, eu não te dei nada, você vai lá, conversa com Deus, foi ele que te deu, você bate um papo com ele, porque é ele que te deu, então aí você tem que prestar contas com ele, não é comigo não. Mas é porque às vezes é mais fácil você abrir mão, né, de um desafio do que você enfrentar. E você vê um líder, a terceira característica, como a senhora falou, ele tem que ter palavra, ir até o fim. Ou se não, eu falei acho que foi na aula passada, o líder ele tem que completar o ciclo.
Porque eu sei que tem coisas desafiadoras que, às vezes, você fala, ai, eu não sinto mais o meu coração arder nisso. Eu quero ajudar em outro departamento de outra forma. Mas termina o que começou. Isso faz parte de ser um homem de verdade. Porque um bom líder não deixa nada inacabado. Imagina se Moisés pegava esse povo, levava para o deserto e falava, fica aí. Não, ele tinha que cumprir o propósito. Porque um bom líder, além dele ter que ter uma boa palavra, o sim, ser firme e o não dele também ser firme, ele tem que ter o quê? Objetividade. Ele tem que ser uma pessoa de propósito, que cumpre aquilo que começou, que termina. Porque hoje a gente vê muitas e muitas pessoas não só em cargos, eu falo na vida, eles não conseguem honrar a palavra, né? E são coisas mínimas. Honrar a palavra é isso aqui, ó, vou te pagar dia 20. Aí teu pagamento atrasa, você não dá nem satisfação. Você já desonrou a tua palavra. Porque, não, mas eu vou pagar. Não, mas dá uma satisfação. Isso daí faz parte de algo do nosso caráter, um caráter que é tratado por Deus, de um caráter que é transformado pelo Senhor. Nós temos que honrar a nossa palavra, nem que às vezes a gente saia no prejuízo. Tem coisas que às vezes eu falo que eu vou fazer e não dá, eu tenho que me virar nos 30 para fazer. Por quê? Porque aquilo está falando o meu nome. No mundo espiritual, o Senhor não vai querer saber das minhas desculpas, Ele vai saber quem que eu sou para me confiar coisas maiores. Então, a nossa palavra tem que ser honrada. Nosso objetivo não é começar e deixar, sabe? Imagina se Jesus fosse até na metade do caminho da cruz. Exatamente. A gente está uma geração, né, de pessoas que não terminam o que começam. Eu vejo pela faculdade, né, como os alunos muitas vezes começam o curso e não terminam. Primeiro semestre, primeiro bimestre, né? Não conseguem terminar, porque eles não têm compromisso, né? Então, assim, essa verdade aqui é realmente, não importa a qualquer custo, eu vou completar aquilo que Deus colocou na minha mão para fazer. Eu tenho uma frase comigo, pastora, que eu falo assim, seguir Jesus custa tudo, e é tudo mesmo, tudo. A qualquer custo, a qualquer preço, é tudo. Se você entrou no barco, ser crente de verdade, é tudo. Ponto final, né? Exatamente. Tudo mesmo, né? Não é fácil. Dizer que é fácil não é. Mas ele te escolheu, então ele te capacita, ele te dá forças, ele te dá recursos, ele te dá sabedoria, né? Se ele te colocou ali, é porque ele vai suprir. É que nós não conseguimos enxergar com essa visão, né, dos céus que Deus tem para conosco. Se nós conseguíssemos enxergar da forma que ele enxerga, com certeza nós ficaríamos mais tranquilos e estaríamos ali avante. Só que a nossa visão é muito limitada. Então, a gente só enxerga um palmo diante do nosso nariz. Então, a gente dá aquele passo, aí a gente fala, e agora? Qual que é o próximo? Então, a gente fica ansioso. Né? A palavra fala, estáis ansiosos. É por isso que Paulo fala, andais no Espírito e não na carne. Porque quando você anda no Espírito, a tua visão é do Espírito. A senhora tinha posto um ponto ali naquele slide, que o líder ele não pode ser um homem de avareza, né? Isso, sim. Qual que é o perigo disso? De um líder ser avarento? Primeiro, o ponto da verdade. Depois, a questão da avareza. A pessoa, né, no reino, a matemática de Deus é totalmente diferente, né? É dando que se recebe. Então, o líder, ele tem que se desprender do que é seu. Quando aquele jovem rico pergunta, né, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E aí ele recebe a informação, ó, vende tudo que você tem, né, dá aos pobres e me segue. Então, você se desprender, né? Porque ser uma pessoa avarenta é aquela pessoa que é ligada nos bens materiais. E a palavra nos diz que nós precisamos juntar tesouros nos céus e não na terra. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, porque o restante Deus fará, né? As demais coisas Ele fará. Então, odiar a avareza é não se prender naquilo que é corruptível. O líder, ele não tem que se prender naquilo que é corruptível. Ai, essa xícara é minha, ninguém toca. Ai, esse celular é meu, ninguém pode tocar. Esse notebook aqui, ninguém rela. Né? Então, assim,
tudo que é teu foi Deus que te deu, é do reino, né? É para ele, porque dele, para ele, por ele, são todas as coisas. Então, o perigo da avareza, onde estiver teu tesouro, ali estará o seu coração. Poderoso. Volta. Cadê a galera? A galera tá aqui? Deixa eu ver que eu não tô vendo você. Alô, aí, tá aí. Esperava voltar, né? Deu uma quedinha lá. Qual que é o perigo do líder avarento? Ele coloca... Ela caiu aqui, gente. Agora foi ela que caiu. Os dois, vocês me ouvem? Aí, joia. Ouve, glória a Deus. Qual o perigo de um líder ser avarento? Ele abre uma brecha para o diabo dominar as finanças daquele departamento, seja da casa, seja da família, seja do ministério, né? Ele abre as portas para o diabo entrar e dominar as finanças daquele lugar. Por quê? Deus não é avarento. Se ele fosse avarento, ele não dava Jesus. Aí, voltei! Ô, glória! Agora meu Deus, a internet aqui não está querendo colaborar, viu? Aqui, a gente está, eu falei que hoje ia ser normal. Não está querendo colaborar, mas vamos prosseguindo aqui. Eu dei um toquezinho aqui para eles. Qual que é o problema do líder ser avarento, pastora? O líder abre uma brecha para o diabo dominar as finanças no departamento. Sim. Porque ele passa a autoridade que Deus deu para ele para Satanás administrar aquele departamento que ele está usando de avareza. Por isso que nós não podemos desprender, porque Deus não é avarento, ele deu Jesus. Então a gente tem que ser desprendido, né? Ter o coração no rei, desprendimento. Porque exatamente. Tem gente que na cabeça o quê? Administrar, para eu ser uma administradora, eu tenho que guardar. Só que não adianta você guardar o que é de Deus e o que ele quer usar. Porque não, o que você tem que dar para Deus, o que é de Deus, o próprio Jesus falou, e a César o que é de César. E uma coisa que eu vejo, que ainda mais tanta gente que morreu nesse negócio de pandemia, ninguém levou nada, só levou as obras. Exatamente. Não tem gavetinha, né? Não, no caixão não tem gavetinha. Não. Então, Deus, ele não nos dá dinheiro, assim, né? Não desce do céu ali o dinheiro. Deus, ele não está interessado em dinheiro. Ele é dono do ouro, da prata. Mas o que ele faz é patrocinar os projetos que ele coloca nas nossas mãos. Então, ele dá condições para que aqueles projetos sejam realizados. Então, porque ele é o Deus da prosperidade. Então, ele não pode operar no meio da avareza, porque ele é o Deus da prosperidade, da multiplicação. E tudo que ele faz em abundância. Pastora, isso mostra num versículo da Bíblia que fala assim: se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. Se alguém lhe pedir emprestado, empreste, né? Sim, porque tudo é do Senhor, é Ele que nos dá. Então, se alguém vem até você e ela necessita, né, se ela está vindo até você, porque é você que é a fonte que vai estar ali abençoando a vida dessa pessoa. E de graça recebeste, de graça dai, diz a palavra do Senhor. Né? Então, quem somos nós para reter algo que Deus nos deu? Né? Precisamos, sim, repartir, precisamos, sim, suprir a necessidade também do nosso próximo. Agora não vai ter como eu projetar, porque agora eu estou no celular. Mas o próximo aqui, a imagem que eu tinha separado, era sobre a humildade, né, revela a grandeza de um líder. Então, pessoas sábias planejam antes de agir.
Então, existe um grande ganho quando homens de Deus ouvem e aprendem com líderes mais experientes. Então, por mais que Moisés foi escolhido por Deus, ele precisava aprender estratégias para lidar com aquele povo, né? Então, ele teve a humildade de ouvir as palavras do seu sogro, né, de Jetro, e ele acatou, né? Porque aqui no versículo 24 diz, ó, Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo quanto ele dissera. Então, ele acata as palavras, ele tem a humildade de reconhecer que ele estava errado e foi lá e fez exatamente o que o seu sogro fala. E olha que no próximo slide que eu ia passar para vocês, que agora no celular não tem como, mostra uma grande ferramenta também da administração, que em administração a gente chama de organograma, mas é a organização do trabalho, como a gente estava falando aqui sobre os ministérios, né? Dentro de uma igreja existem os ministérios, e cada ministério tem seu líder, tem sua organização, tem, né, ali suas necessidades, e Jetro ensinou para Moisés exatamente isso, né? Separar por departamentos, colocar uma pessoa responsável por cada setor, por cada trabalho, por cada atividade. Então, aqui ele ensina, né, para como que ele deveria fazer. Ele diz assim, no versículo 21, põe sobre eles por chefe de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Então, ele está ensinando o quê, né? Um organograma. Sabe aqueles desenhinhos de organograma? Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui. Acho que vai ficar difícil, não vou conseguir não, pelo celular é difícil. Mas todo mundo já viu aqueles desenhinhos de organograma? Sabe, aqueles desenhinhos assim de hierarquia? Então, é exatamente isso que Jetro estava ensinando para Moisés. Ele falou, ó, divide grupos menores, onde um líder vai liderar 10 pessoas, e aí a cada 10, né, um vai liderar grupinhos de 10 que juntos vão dar 100 homens, 5 grupos de 5 que vai dar 50 homens, depois grupos de 10 que vai dar 100 homens, e depois grupos de 100 que vai dar 1.000 homens. Então, ele estava ensinando hierarquia, ele estava ensinando organização, ele estava ensinando um princípio lá da administração que a gente chama de princípio de Fayol, que é a organização, departamentalização, colocar cada pessoa para fazer a sua tarefa, organizar cada setor, colocar um responsável por cada setor. Ele estava ensinando Moisés a organizar ali o povo, porque sozinho ele não daria conta, ele precisava de pessoas que pudessem ir junto com ele, né, que pudessem estar ajudando ele. Então, e mais, o sogro dele diz assim, nas pequenas... organograma que eu estou tentando mostrar. Oi? Acho que eu achei um organograma para mostrar para o pessoal. Ah, sim. Deixa eu ver se eu... Ah, não está aparecendo. Não está vendo nada? Nada, né? Estão vendo? Ah, eu acho que agora eu vou conseguir. Vai. Peraí. Nossa, o computador está uma bênção. Deixa eu ver, que acho que agora eu vou conseguir. Espera só um pouquinho. Aqui. Deu certo? Vocês estão conseguindo ver? Estamos. Aí, olha que legal, deu certo. Então, né, esse desenhinho aqui, ó, dos bonequinhos, né, de organograma, foi isso, né, que Jetro ensina para Moisés, divisão. Não dá para você carregar um fardo tão pesado sozinho, Moisés, você precisa de ajuda. Então, nas causas pequenas, nas causas menores, né, cada líder vai resolver o problema ali. É igual dentro da igreja, igual dentro dos setores, né? Dentro dos ministérios.
coisas básicas, coisas mais simples, ali o líder daquele ministério vai resolver, vai conversar, vai tentar, né, colocar ali cada coisa no seu lugar. Mas se tiver alguma coisa mais séria, né, uma coisa mais difícil, aí aquele assunto é levado ao pastor, à esposa do pastor, os líderes da igreja. Então, era isso que Jétro estava ensinando para Moisés, né? Você não precisa fazer tudo, você pode dividir o fardo, e você vai ficar com as coisas mais complexas, as coisas mais simples, os seus liderados vão resolver para você, né? Então, essas ferramentas que Jétro deu para Moisés fizeram toda a diferença depois ali, né, no ministério de Moisés, em toda a condução ali do povo, né, para a Terra Prometida. Então, a gente vendo aqui, né, continuando, falando sobre ouvir, né, pessoas mais sábias, né. Então, o verdadeiro líder é aquele que tem a humildade de reconhecer que ele precisa aprender também todos os dias, que ele precisa aprender com as pessoas mais velhas. E nós temos mais uma lição aqui, né? Ensinar o caminho em que eles devem andar. Então, dar o direcionamento. Esses homens que você selecionou, que são homens capazes, são homens da verdade, são homens confiáveis, possam fazer exatamente o que Moisés mandou, possam seguir exatamente a lei que foi estabelecida. Isso a gente chama, na administração, de padronização, onde todo mundo fala a mesma linguagem. Dentro de um ministério, dentro de uma igreja, principalmente, isso precisa acontecer, né? Todos os irmãos têm que falar a mesma linguagem, têm que falar, né, do mesmo ensinamento, têm que andar em unidade, né? Então, isso também que o sogro de Moisés ensina para ele. E aqui, né, nós podemos concluir, né, que o líder cristão, né, por mais capacitado que ele seja, ele não vai conseguir realizar os seus objetivos, suas tarefas, sem a ajuda de outras pessoas, né, de auxiliares. Então, sempre nós vamos precisar, né, de pessoas que estejam ao nosso lado para caminhar conosco. Jesus deu exemplo, né? Paulo, ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo, quando esteve aqui, ele fez discípulos. Nós precisamos delegar, nós precisamos ensinar, instruir as pessoas, dar algo na mão delas para elas fazerem, porque assim elas vão crescer. Dentro, quando a gente fala aqui de delegar, deixa eu voltar. Quando a gente fala em delegar, tem muita gente que não sabe, não consegue delegar, viu, pastora? Por quê? A pessoa vai dar uma tarefa para você fazer. Aí ela quer que aquilo seja feito do jeito que ela quer. E aí ela vai te dar para você fazer. Quando você termina, você vai lá e refaz, porque você acha que a pessoa não fez do jeitinho que você queria, né? Então, tem gente que não consegue delegar, porque ele deu uma instrução, mas ele acha que a pessoa tem que fazer exatamente do jeito dele. E não é assim, né? No trabalho, né, no reino, nós precisamos delegar também, né, para as pessoas, para os ministérios, e juntos a gente vai crescer à luz da palavra, mas cada um tem uma habilidade, uma pessoa é bom numa coisa, outra pessoa é bom em outra área, né? Tem aquele irmãozinho que ele é ótimo nas artes ali, ele faz, né, as artes da igreja, ele posta, ele é criativo. Tem um outro irmão que é bom na escrita, ele que cria o material, as postagens. Tem outro que é bom ali no louvor, tem outro que é bom no ministério infantil, mas cada um tem a sua habilidade. Não adianta querer que a pessoa faça igual a você, né? Então, delegar é você realmente colocar na mão da pessoa e deixar ela fazer. Né? Você vai dar o direcionamento, você vai escolher pessoas capacitadas para estar ali, confiar nessa pessoa. Você nunca pode delegar algo e depois tomar de volta. Você precisa confiar naquela pessoa, para que ela possa também, né, crescer, porque quando você dá
delega algo para alguém, você está proporcionando o crescimento dessa pessoa. Você está proporcionando o crescimento dela dentro do reino de Deus, dentro da obra do Senhor. E ela vai expandir seus conhecimentos, porque ela vai passar ali por momentos, né, que vão treinar essa pessoa, que vão vão tornar ela uma pessoa mais resistente, mais forte, mais capacitada, mais sábia. Né? Então, nós aprendemos aqui, né, com a vida de Jethro, grandes coisas que Deus tem para nos ensinar, não apenas um capítulo. Olha quanta coisa que a gente aprendeu, né, com a vida dele. Se fosse para falar mais, né, nós ficaríamos aqui até amanhecer um dia, né? Mas graças a Deus, né, pela instrução da palavra que Deus nos dá, por tudo que ele nos ensina, por todas as promessas que ele tem para as nossas vidas, né? E eu agradeço de coração, né, a pastora Mariana, a todos os irmãos que estão aqui conosco, né, que vocês possam, né, guardar essas palavras, né, esconder essa palavra no seu coração, que ela possa falar e que você possa, né, realmente aplicar essas ferramentas, essa sabedoria que vem do alto na sua vida, na sua casa, no seu ministério, na sua igreja, em todos os lugares que você for, para você fazer a diferença, amém? Só levantar um ponto. Jethro, ele ensinou Moisés, mas quem realizou a obra foi Moisés. O administrador, ele foi lá, ele ensinou, ele deu instrução, deu direção, mas foi agora do teu jeito, mas agora é contigo. Você que vai lá e faz, exatamente. É você que vai lá e trabalha. Pastor, uma pergunta, vou abrir para perguntas agora, se alguém tem, mas eu queria fazer uma pergunta de administração. Como que nós podemos começar a ser bons administradores no dia a dia? Como que nós podemos ser? Colocando todos os dias a nossa vida, fazendo essa reflexão, que eu chamo ali de análise SWOT, né? O que eu estou fazendo que é bom, que Deus está se agradando, que está dando certo, o que eu estou fazendo de bom? Ótimo. Anotei? Anotei. E o que eu estou fazendo que não está dando certo, que não está legal, que não está correto, que não está de acordo com a palavra, que talvez eu esteja ali, né, me desviando em algum aspecto da palavra, porque se não está na palavra, não é de Deus, não é para ser dessa forma, né? Então, como aquele versículo, né? Sonda, meu Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Quando essa palavra está sendo proferida, o que está querendo dizer? Senhor, tira de mim tudo aquilo que não é para ser, tudo aquilo que não provém de ti. Então, todos os dias a gente precisa fazer essa reflexão. O que eu estou fazendo que está certo? E o que eu estou fazendo que está errado, que eu preciso mudar? A partir do momento que você reconhece isso, você consegue criar uma estratégia para no dia seguinte fazer diferente. E com isso você vai se tornando melhor. Na administração, a gente chama isso de melhoria contínua, né? É uma ferramenta de qualidade total, melhoria contínua. Então, todo dia. Então, hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje. Então, todos os dias eu melhoro um pouquinho, vou melhorando. Aí eu vou ser um bom administrador, aí eu vou ser um bom gestor da minha casa, da minha vida, do meu relacionamento, do meu emprego, do meu ministério, de todas as áreas. Perguntas, pessoal? Tempo aberto. Pode perguntar, pessoal. Tá tudo quietinho. Pastor, igual aquele... Vou colocar um exemplo aqui. Igual aquele jogador português, Cristiano Ronaldo, aquele jogador de futebol. Ele sempre quer melhorar a cada dia. Ele já quebrou muitos recordes, muitos gols. E é assim que é a vida, né? Exatamente. Todos os dias nós precisamos ser melhores, né? Porque Deus ele vai nos dando essas ferramentas, ele vai nos transformando, nos lapidando todos os dias. Então, todos os dias eu tenho coisas para aprender. Se amanhã você abrir de novo o versículo do capítulo 18 e você ler, você vai ver que Deus está te falando mais coisa, Ele está te ensinando mais coisas que talvez hoje você não tenha visto, você não prestou atenção, porque a palavra ela se renova a cada manhã.
né? Além de ser uma palavra completa e maravilhosa, Deus ainda colocou esse ingrediente aqui que faz toda a diferença. Eu leio, por exemplo, um salmo hoje, amanhã eu leio o mesmo salmo e Deus fala comigo diferente, né? Então, todos os dias nós precisamos, sim, melhorar, nós precisamos buscar nos santificar mais, aprendermos mais, buscarmos sabedoria do alto. A palavra nos fala, se pedires, né, sabedoria, se vocês quiserem sabedoria, peça, e ele vos dará deliberadamente. Quer dizer deliberadamente, quer dizer, eu dou o quanto vocês quiserem, eu vou descancarar as portas para vocês. Mas muitas vezes a gente não recebe porque a gente não pede, né? Então, pede para Deus, fala, Senhor, me dá sabedoria para fazer isso. Abre os meus olhos, né? Ilumina os meus passos. Seja a lâmpada realmente para os meus pés, para que eu seja um bom pai, um bom filho, um bom ministro, um bom empregador ou empregado, que eu seja bom em tudo que eu for fazer. Em tudo que eu for fazer. Ontem mesmo eu estava ministrando um curso, né, numa empresa, e aí eu dei um exemplo. Eu dei um exemplo de José. Quando ele estava na prisão, José, mesmo estando num lugar sujo, fedido, num lugar que ele poderia estar ali depressivo, chateado, poxa, eu não fiz nada para estar aqui, eu estou aqui. Não, sabe o que ele foi fazer? Melhorias. Ele foi, ele varreu, ele tirou as teias de aranha, ele organizou, ele deixou um lugar mais agradável, mais gostoso para ele ficar, pelo menos habitável. Já que ele tinha que ficar ali, vamos melhorar o local. Então, não importa o lugar que você está, pode ser até numa prisão. Lá você vai ter que fazer a diferença. Você vai ter que ser melhor, você vai ter que procurar fazer as coisas ficarem melhores, independentemente do lugar que seja. Depende de você. Esse é um princípio judaico. Você não melhora de condição de vida ou de ambiente se você não cuida do ambiente que você está. Porque tem gente que quer melhorar de vida, quer sair do emprego, mas é que está naquele emprego relaxadamente. Quer subir de cargo, mas não cuida nem do que tem. Então, quer melhorar? Já se comporte hoje como você quer ser amanhã. Exatamente. Por que o nome de José foi levado ao palácio, né? Chegou aos ouvidos, né? Ali de Faraó. Por quê? Porque ele foi fiel no pouco, né? A palavra, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Então, mesmo sendo ali um encarcerado, né? Mesmo estando ali preso, ele era o melhor preso. Ele dava exemplo. Os carcereiros confiavam nele, porque ele fazia o melhor, mesmo não sendo função dele, ele limpava, ele organizava, ele fazia. Por quê? Porque ele tinha, né, isso com ele. Eu tenho que ser bom, eu tenho que ser grato, eu tenho que ser fiel. Qualquer lugar que eu for, eu vou ser fiel. Seja no palácio ou seja na prisão, eu vou ser fiel. Amém. Perguntas, pessoal? Ok. Pastora, muito obrigada pela sua palavra abençoada. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade aí de estar ministrando sobre a nossa vida. Foi muito proveitoso ver o Jefferson através dos olhos de uma administradora. Amém. Teria muita coisa ainda para se falar, né? Assim, dá um estudo aí muito, muito legal mesmo. Mas graças a Deus, né? Sou muito, muito grata a Deus pela sua vida, né? Assim, admiro muito o trabalho de vocês, o ministério de vocês, que Deus tem feito aí na sua vida, né? Na sua igreja. Que Deus continue te usando, né? Que você continue fazendo diferença aí. Amém. Por onde você passa, né? Que Deus continue abençoando aí esse povo maravilhoso, né? Que também, olha aí, tirou o tempo, né? Chegou do serviço, trabalhou, às vezes está cansado, mas está aqui, ó. Escolheu a melhor parte, né? Estar na presença do Senhor. Glória a Deus. Queridos, vamos ficar na câmera que nós vamos orar para a pastora Luciana, por toda a sua família, sua casa, seu ministério. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por esta aula. Te agradecemos, Senhor, pela vida da pastora Luciana, toda a sua casa, sua família, seu ministério, toda a sua igreja, o corpo de Cristo lá de Mesópolis, Pai.
Deus, em nome de Jesus, nós profetizamos bênçãos sem medida sobre ela, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Que o Senhor, ó Pai, dê a ela cada vez mais sabedoria, graça. Que o Senhor derrame sobre ela uma unção poderosa, Deus. Que em nome de Jesus, todos nós venhamos ser transformados pelo poder da tua palavra. Nos faz melhores, Deus, do que ontem. Que essa semana nós venhamos ser melhores do que semana passada. E que a cada dia, Senhor, nós venhamos quebrar recordes de nós mesmos com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Sorriso no rosto, nossa famosa foto da sexta-feira. Vamos lá, meu povo. Deixa eu ajeitar aqui, vamos ajeitar a Ju. Deixa eu esperar o irmão ajeitar. Aê. Tirei. Queridos, um beijo no coração, pastora, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Domingo Obrigada, tem culto, pessoal, 9 da manhã e 7h30 da noite. Um beijo no coração de todos vocês, até sexta-feira. Sexta-feira, bezerro de ouro, hein? Fica com Deus, boa semana. Tchau, tchau. Tchau.